Definição da função secante. A secante tem domínio reais, exceto os valores semi-inteiros de π, e por contradomínio, conjunto dos reais. Então, dado o número real θ, que nós interpretamos como sendo um ângulo dado em radianos, associamos um número real dito a secante de θ, que é definido da seguinte forma. Secante de θ é, então, o valor do comprimento do segmento OR mostrado na figura. Ou seja, dado o ângulo θ, nós consideramos o ponto P no ciclo trigonométrico associado a esse valor do ângulo de θ radianos. Vamos supor que esse ponto P corresponda a essa situação mostrada na figura. Então, para a gente definir o que é a secante, a gente considera o seguinte. Pelo ponto P, nós traçamos uma perpendicular. Então, aqui vamos indicar isso, mostrando aqui o ângulo reto. E o ponto R, então, ele é a interseção dessa reta perpendicular ao segmento OP com o eixo X. Então, aqui a gente tem o segmento OR e a gente utiliza a seguinte convenção. Se o ponto R estiver à direita da origem, então o comprimento dele é assumido como sendo um valor positivo. Se o ponto R estiver à esquerda da origem, então atribui-se a esse comprimento um sinal negativo. Então, vamos analisar aqui como é que seria a variação dos valores da secante, quando o θ varia de 0 a 2π. A gente tem aqui a faixa de 0 a π sobre 2. Vamos iniciar, então, analisando a variação da secante de θ, que nesse caso seria como varia o comprimento desse segmento OR. Então, se θ é 0, a gente estaria com uma situação desse tipo aqui. O ponto P estaria aqui, a perpendicular passando pelo ponto P teria essa posição, e a interseção de OP com o eixo X acaba resultando no próprio ponto P, ou seja, R coincide com o ponto P, e o valor desse comprimento aqui, nesse caso, seria 1. Então, a secante, quando θ é 0, ela assumiria o valor 1. Agora, à medida que o ângulo θ ele se aproxima do valor π sobre 2, nós temos a seguinte situação. Então, se o ângulo θ ele vai se aproximando do valor π sobre 2, nós vemos que esse segmento de reta PR ele vai
cada vez assumindo uma posição que tenderia, no caso limite, a ser a posição ocupada por uma reta paralela ao eixo X. Mas, à medida que esse segmento PR ele vai se aproximando de uma posição paralela ao eixo X, isso equivale a termos o ponto R se distanciando cada vez mais da origem, assumindo valores à direita dela. Ou seja, o comprimento de OR iria aumentando. Ou seja, a gente pode então dizer que secante de θ teria a seguinte faixa: maior ou igual que 1, assumindo valores tão grandes quanto se queira, à medida que θ varia de 0 e se aproxima de π sobre 2. Então, de 0 a π sobre 2, a gente pode fazer um esboço do gráfico e ele teria esse aspecto aqui. Então ela assume o valor 1 em 0 e próximo de π sobre 2 ela vai tendendo a mais infinita. Ou seja, se θ é menor do que π sobre 2, mas vai se aproximando desse valor, a secante assume valores tão grandes quanto se queira. Vamos então agora analisar a faixa de π sobre 2 até π. Então, consideremos um ângulo θ na faixa de π sobre 2 a π. Então, agora a gente tem aqui a reta perpendicular ao segmento OP e ela produz uma interseção, vamos dizer, aqui, com o eixo X. Então, a secante de θ seria o valor desse comprimento OR aqui, ó, essa linha sinuosa aqui. Então a gente vê o seguinte: agora a secante assume valores negativos, porque o ponto R está à esquerda da origem, e é a convenção que a gente adotou aqui na definição. E esses valores negativos, a gente observa que ele tem a seguinte variação. Nessa figura aqui, vamos imaginar que o θ é próximo de π sobre 2, mas um pouco maior do que π sobre 2, ou seja, corresponderia à seguinte situação mostrada aqui nessa figura. Aqui a gente tem o ponto P e ele corresponde ao ângulo θ muito próximo de π sobre 2. Então você vê aqui que a interseção desse segmento perpendicular ao OP, nesse caso, ele vai associando um ponto R que vai se posicionando cada vez mais à esquerda da origem. Então, a secante, nesse caso, que é o valor desse comprimento, ela cresce bastante em valor absoluto, sendo negativo. Então, se o θ é próximo de π sobre 2, esse segmento de reta mostrado aqui, PR, ele vai se aproximando de uma situação onde a posição dele seria horizontal, aqui, e esse ponto R seria bastante afastado da origem. Quer dizer, à medida que θ se aproxima de π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2, a posição do segmento de reta PR ele se aproximaria desse segmento mostrado aqui em cima, que é horizontal ao eixo AX. Seria uma situação onde o ponto R estaria infinitamente afastado da origem O e à esquerda, o que indicaria que
a secante estaria assumindo valores muito grandes em valor absoluto, mas negativo. Ou seja, a indicação que a gente tem então é, se θ é maior do que π sobre 2, a secante pode assumir valores tão grandes em valor absoluto quanto eu queira, mas negativos. Nesse caso, secante tende a menos infinito, quando θ se aproxima de π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2. E, à medida que o ângulo ele se aproxima de π, a gente já passa a ter uma outra situação. Porque agora, o ponto P, quando o ângulo se aproxima de π, ele corresponde a uma situação onde essa reta perpendicular PR, ela vai assumir uma posição que seria perpendicular à circunferência nessa posição. Ou seja, aqui o ponto P e o R coincidem, e o valor do segmento OR nesse caso seria menos 1. Então a gente pode afirmar que nessa faixa de π sobre 2 até π, a secante estaria variando nessa faixa menos infinito, menor ou igual que menos 1. Então a gente representaria isso graficamente da seguinte forma. Corresponderia a algo desse tipo aqui. Então ela é próxima dessa reta vertical que a gente marcou aqui em π sobre 2, ou seja, indicando que para valores do ângulo próximo de π sobre 2, mas maiores do que π sobre 2, a secante tenderia a menos infinito, e quando o ângulo é π, ela assume o valor menos 1. Vamos analisar agora a faixa π e 3π sobre 2. Então a gente tem aqui o ângulo θ e a gente traça a perpendicular ao segmento OP, que tangencia a circunferência, conforme mostrado na figura. E aqui a gente vê ponto R continua à esquerda da origem, então a secante, que é o segmento, a secante, que é o comprimento do segmento OR negativo. Quando θ é π, mais uma vez a gente vê que a gente está na posição vertical. E, portanto, a secante tem valor menos 1, quando θ é π. Então, o segmento RP tende à posição vertical, o R coincide com P, o valor da secante, então, nos dá menos 1, que é o que a gente já tinha analisado aqui. Agora, quando o ângulo θ ele se aproxima de 3π sobre 2 por valores menores do que 3π sobre 2, esse ponto P ele vai se aproximando dessa posição aqui, mostrado aqui, e nesse caso, esse ponto R ele estaria se afastando indefinidamente da origem, situando-se à esquerda, ou seja, à medida que esse ponto P essa perpendicular ao segmento OP, tangenciando a circunferência, ela vai produzindo um ponto R que está cada vez mais à esquerda da origem. Isso então é uma indicação de que a secante assume um valor
muito grande em valor absoluto e negativo, ou seja, menos infinito. Então, fazendo essa parte do gráfico em π, a secante é menos 1. Próxima de 3π sobre 2 por valores menores do que 3π sobre 2, ela tende a menos infinito. O que a gente então pode fazer é essa representação aqui. Finalmente, na faixa 3π sobre 2 a 2π, nós vemos o seguinte. Consideremos aqui a perpendicular ao segmento OP e temos aqui o ponto R de interseção do segmento OP com essa perpendicular passando por P. Aqui a secante de θ é positiva, porque o ponto P, o ponto R está à esquerda, à direita da origem, e nós vemos que à medida que o ponto P ele vai se aproximando dessa posição aqui, ou seja, à medida que o ângulo se aproxima de 2π, o ponto P ele vai se aproximando dessa posição mostrada aqui. Então, a gente vê que a reta perpendicular ao segmento OP, mostrada aqui, faz com que P e R coincidam, e nesse caso, o valor do segmento OR é 1. Aqui, se θ é próximo de 3π sobre 2, o ponto P estaria ocupando essas posições aqui, e a reta perpendicular ao OP, nesse caso, ela vai se aproximando de uma posição horizontal, produzindo um ponto R que está afastado da origem, tanto quanto se queira, à medida que θ se aproxima do valor 3π sobre 2, ou seja, a gente estaria produzindo um valor da secante muito grande positivo. Então, nós podemos dizer que próximo de 3π sobre 2, por valores maiores, a secante assume valores tão grandes quanto se queira, ou seja, estaria tendendo a mais infinito, e em 2π, a secante assume o valor 1. A gente estaria aqui nesse gráfico com algo desse tipo aqui. Bom, a partir de 2π, nós temos uma repetição desse gráfico aqui. Então, vamos tentar fazer o gráfico, a partir dessa parte que a gente conseguiu aqui, fazer uma representação desse gráfico, um esboço, para uma faixa maior de valores. Em outras faixas, que não seja de 0 a 2π, nós temos uma repetição desse padrão. Para terminar, vamos verificar que a secante de θ ela pode ser vista como sendo o inverso do cosseno. Então, secante de θ é 1 sobre cosseno. Na verdade, isso aqui poderia até ser tomado como a definição de secante já do início, ao invés de fazer essa definição de secante, como a gente fez aqui usando o recurso do ciclo trigonométrico. Mas vamos ver que realmente secante de θ, conforme foi definido aqui, permite que a gente identifique como 1 sobre cosseno.
Então aqui a gente tinha a situação, vou representar aqui o ângulo θ de 0 aqui sobre 2, mas o mesmo que a gente faz nessa faixa, valeria para qualquer outra faixa para o θ. Então a gente tem um ângulo θ agudo, tem o ponto P, e a gente traça a perpendicular ao segmento OP, passando pelo ponto P, e com isso a gente marca o ponto R, vamos dizer que ele esteja aqui. Agora, eu vou considerar também a projeção do segmento OP no eixo X, e aqui eu marco aquele ponto P bar, que seria a projeção do ponto P no eixo AX, ou seja, essa perpendicular aqui. Vamos mostrar aqui que os triângulos O, P barrado P e O, P, R são semelhantes. Aqui a gente tem o ângulo agudo θ, aqui o ângulo reto, e aqui a gente teria um outro ângulo que é o complementar de θ, que eu vou chamar de θ'. Agora vamos fazer aqui a representação do triângulo OPR. Então aqui a gente tem o ângulo reto, aqui o ângulo θ, e esse então seria o complementar de θ, que a gente representou como θ'. Então a gente vê que os triângulos OP barrado P e OPR têm os mesmos ângulos. Então a gente sabe que, se a gente considerar a razão aqui, vamos considerar OP barra, é o que a gente chama de cosseno de θ. OP é o raio do círculo, vale 1. O triângulo OPR, isso aqui, segmentos OR, é o que a gente chamou de secante de θ. E OP, sendo o raio, também vale 1. Então a gente vê o seguinte: no triângulo OP barrado P, a hipotenusa 1 dividido pelo segmento OP barra, que é o segmento adjacente ao ângulo θ, tem comprimento cosseno de θ, ele tem que ser proporcional à hipotenusa do triângulo OPR, nesse caso secante θ, dividido pelo segmento adjacente ao ângulo θ, que nesse caso é o OP, que vale 1. Ou seja, aqui a gente está usando essa semelhança, ela é oriunda da seguinte razão: OP, segmento OP, está para o segmento OP barra, assim como o segmento OR, que é a hipotenusa do outro triângulo, está para o segmento que é adjacente ao ângulo θ, nesse caso OP. Então é isso aqui que a gente representou por essa relação aqui. OP é 1, OP barra tem comprimento cosseno de θ, por definição do cosseno. OR é o que a gente definiu como sendo secante, então o valor do comprimento OR é o que a gente definiu
como sendo secante, e OP, que é o segmento adjacente ao ângulo θ, que tem comprimento 1, redutor esse valor no denominador. Ou seja, daqui nós obtemos secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Então a gente poderia ter definido a secante desde o início como sendo 1 sobre cosseno de θ.